Olá você, é uma alegria tê-lo aqui neste quarto episódio do JS Cast que começa a caminhar e caminhar bem. Neste quarto episódio eu trouxe hoje um tema diferente, mas que com certeza vai despertar muito a curiosidade de todos vocês. A gente vai falar um pouco sobre a questão do empreendedorismo e da gestão financeira, e para isso eu trouxe um cara genial aqui para o estúdio, que é o Emerson Cleison, ele que é referência aqui em Cupira no que se refere ao empreendedorismo, né? Tem 4 unidades, não é isso? A matriz aqui em Cupira. Isso. 4 unidades, é o proprietário da Puro Integral. Então, além de ser empreendedor, o cara entende de saúde também. Então, seja bem-vindo, Emerson. Tua formação, você é formado em psicologia, não é isso? Tenho experiência na área da psicologia, né? Agroecologia e também fitoterapia. Muito bem. Então vamos lá, Emerson. Primeiro falar dessa tua empreitada com a Puro Integral, cara. Eu não sei se eu vou conseguir fazer o cálculo correto aqui, mas eu me recordo que você tem o quê? Uns 6, 7 anos de caminhada com a Puro Integral. É mais ou menos isso? A gente vai de loja mesmo, a gente vai completamos, né? 5 anos, né? Ali em outubro, né, mais ou menos dia 11 de 2019, a gente estava iniciando as atividades da primeira loja de produtos naturais aqui em Cupira. Comecei na feira, bem antes, né? Mas assim, antes da Puro Integral ser onde é hoje, você chegou a trabalhar em um outro ponto, ali próximo a onde tinha um antigo cinema aqui em Cupira. Eu lembro bem disso. Aquela foi a primeira loja? Foi a primeira loja. Pronto. Ok, hoje você está ali na rua Aderbal, não é isso? Rua Cordeiro de Farias, né? A Cordeiro de Farias. Naquela rua ali, bem próxima a Romero do Cachorro Quente também, né? Então você trabalha por ali. Agora, cara, você começou só com uma loja e hoje você conseguiu alcançar um patamar mais elevado, né? Então, muita gente tem essa dúvida de como gerir as finanças, né? Como foi que tu teve essa tua organização financeira, né, para que fosse crescendo o negócio, para que você conseguisse expandir os horizontes? Como é que tu te organizava, cara? Porque muita gente tem essa dificuldade, né? Eu tenho o meu negócio, eu tenho uma ideia, às vezes não tem nenhum negócio exatamente, mas quer começar a caminhar, e você sendo essa referência, tendo alcançado esse patamar em tão pouco tempo, né, a gente queria que tu contasse um pouco tua experiência nesse sentido. Bom, primeiramente, né, eu gostava muito de ler, né? Gosto, mas o tempo é mais corrido hoje, a gente acaba diminuindo um pouquinho. Mas eu cheguei a ler alguns livros de finanças, administração, né? E abriu a mente de que a longo prazo e com planejamento a gente consegue chegar nos objetivos, né? Então, como eu comecei a trabalhar desde cedo, antes de ter a loja, eu tracei um plano de 5 e 10 anos, né, de metas. E aí, nessa época, eu trabalhava numa loja, foi meu primeiro emprego, numa sapataria, e no tempo livre fazia uns pães integrais para vender, né, eu entregava aqui na cidade. Muito bem. Mas pode dar sequência. E aí, quando eu comecei a fazer os pães, né, e trabalhava na loja, estudava à noite. Então, eu tinha um caderno, né, administrativo, que eu colocava lá despesas, a parte do que eu gastava e também o quanto também economizava, né? E nesse caderno, para você ter ideia, uma bala, uma água mineral ou qualquer coisa que eu comprasse, seja independente dos centavos, eu anotava. Eu sabia exatamente o mês que eu gastava mais e o mês que eu gastava menos durante o ano. Centavo por centavo. Centavo por centavo, exatamente. Muito bem. Você chegou a citar o livro que você leu. Muitas pessoas leem aquele livro, Os Segredos da Mente Milionária. Né? Não sei se você conhece, foi esse que você leu. Eu li, um deles foi Como Fazer Amigo e Influenciar a Pessoa, Daniel Carnegie, né? Também alguns livros na área de Gustavo Cerbasi, Pai Rico, Pai Pobre, né? O Monge e o Executivo, é um livro muito interessante para aquela pessoa que quer aprender a área ali de organização, administração. Tem uma linguagem muito interessante, né?
E alguns livros também, Administração Eficaz e outros, né? Que eu agora assim não me vem à mente, mas que justamente fazia com que a longo prazo a gente com a organização, começando a economizar em alguns fatores que quando a gente pega, um exemplo mesmo, eu desafio até qualquer pessoa, Jardel, fazer um planejamento de 3 meses. Você faz o primeiro mês, você nota tudo que você gastou, independente do que seja. Nota o segundo mês e o terceiro mês. Você vai observar que há uma variável grande de coisas, e aí quando você começa a comparar esses 3 primeiros meses, você vai observar que tem muitas coisas que são fúteis, que você poderia cortar, que tipo não faz sentido você ter. Mas você vai gastando, e quando você não tem essa anotação, você vai gastando de qualquer jeito. E às vezes quando chega no final do mês, já chega bem ali apertado, ou já fazendo dívida, prevendo que vai ganhar no futuro ainda. Sim. E aí você percebe que você acaba entrando numa bola de neve. E muita gente acaba se endividando e se desorganizando na vida, né, das finanças, justamente por não ter essa organização. Hoje nós temos inúmeros aplicativos, né, Metas, Organize, plano de negócio, vários tipos de aplicativo que pode auxiliar aquelas pessoas que ficam ali constantemente com o celular para fazer essas anotações. Antigamente fazia mais no caderno, eu tenho ainda alguns cadernos, anotado lá com metas, o que gastava, tudo direitinho. E quando você faz isso, né, você passa até tanto a organizar as finanças, mas também a ocasionar benefícios. Por quê? Minhas primeiras viagens que eu fiz, fora até do estado de Pernambuco, ela foi baseada em uma economia de R$1 por dia. Para vocês terem ideia, a minha lua de mel, né, ela foi justamente de uma economia de R$1. Nós tive a oportunidade de fazer com minha esposa a segunda e até a terceira lua de mel, juntando R$2 por dia. A gente juntava quando era mais ou menos em outubro, novembro, a gente começava a traçar uma rota para onde a gente gostaria de ir, pagava hospedagem, né, trocava ainda as moedas entre 5 a 10% no mercado, ou seja, é um valor até a mais do que a poupança, né? Sim. E aí, com esses benefícios, a gente conseguia viajar sem fazer aquela dívida, principalmente para o empreendedor, né? Que a partir do momento que ele para de trabalhar, ele também para de ganhar quando você está no início ali. Então você tem que se organizar. É importante isso. Agora, Emerson, você falou uma coisa interessante, porque é aquela velha história do separar o desejo da necessidade. Veja, você disse que começou a economizar, né, a partir do que você anotava, retirando as coisas fúteis, né? Que não precisava de fato comprar. Tem coisa que é urgente, tem coisa que é necessária e tem coisa que pode esperar mais um pouco, né? Sim. Agora é interessante essa história da economia de R$1 por dia, porque é um valor irrisório, né? Você fala assim, todo dia eu vou economizar só R$1, só que em um ano você já economizou 365. Agora, imagine isso, exemplo mesmo, se você fizer, vamos supor, vai no seu banco, exemplo, que você tem uma conta, né? Aí você faz lá, tipo, eu queria fazer um plano de metas, né? Para guardar um dinheiro, tipo, emprestar ao banco. Aí vamos supor que ele dê 1% ao mês, né? Fora os 365, você vai ter ainda alguns reaisinhos, que é aparentemente pequeno, mas veja só. Você acha melhor ter R$365 na sua conta, ou quando chegar ao final do ano não ter nada? Porque se você também é R$1, mas aí ele vai ficando lá. Sim. Né? E aí você vai ter isso no final do ano. E se você não fizer, você não vai ter nada. Então, é o pouco que vai se tornando muito a longo prazo. Sim. E lembrando que no banco também tem um detalhe importante, né, Emerson, que o juro é composto, né? O R$1,01 que render no próximo mês, eu já não vou receber mais o juro só do único real, mas de R$1,01 no mês seguinte. Não é um juro que vai se multiplicando. Agora, cara, pegando essa tua fala, né, sobre essa gestão pessoal, porque tudo que você falou agora foi mais partindo de uma gestão financeira pessoal. No negócio, tem muita diferença? Você consegue perceber assim? Não, a proporção que é maior, sabe, do valor. Porque veja só, o que faz você ser grande ou pequeno, pelo menos na minha experiência, é justamente a capacidade que você tem de como você se faz ou como você se desafia quando você está diante de uma dificuldade.
Porque veja só, se eu consigo administrar pouco, esses pequenos detalhes que eu estou administrando, ele vai gerar um resultado. Se eu não tenho a capacidade de administrar o pouco, qual a certeza que eu vou ter quando eu ver aquele dinheiro entrando e eu achar que as vendas que eu estou fazendo, do que eu coloquei lá, vamos supor que eu coloquei R$1.000 de produto, né? R$1.000 de produto. Aí eu me esforço bastante e tal, quando for o final do mês, aí aqueles R$1.000, vamos supor que eu vendi tudo, aí deu R$1.500, ou 1.200, um exemplo. E eu achar que aqueles R$1.200 é meu. O que vai acontecer no próximo mês? Como é que eu vou abastecer, repor aquilo que, entendeu? Se você não tiver uma boa organização, uma boa administração, você falha o negócio vendendo. Porque você observa, as empresas não param de vender, mas elas chegam a falir. Por quê? Muitas das vezes, se você observar, até o Sebrae, ele tem dados altíssimos até sobre isso, de que as empresas elas continuam vendendo, mas elas não reparam de que algumas coisas que estão acontecendo, alguns sangramentos, eles acham, é tão pequeno, mas é um pequeno aqui, outro ali, que você não vai fechando, e aí o negócio de repente começa e os valores das mercadorias vão subindo, aí chega um momento que você está vendendo, e você não tem mais, nem o capital de giro, se você tiver, vai acabando, e o que você vai apurando, você vai cada vez mais comprando menos, né? Então, a administração para um negócio, ela é muito importante. Porque se você não tiver ela, você não consegue até fazer nenhum plano de negócio. Sim. E é interessante quando você fala isso, Emerson, porque tem aquela questão de saber ter a consciência do seguinte: eu consegui apurar isso, mas isso não foi o meu lucro. E a minha mercadoria acabou, então eu preciso reinvestir uma parte, né? Se você falou, eu investi R$1.000 de mercadoria, faturei 1.200, opa, o lucro foi só 200. Então eu fico com os 200 e compro mais 1.000 de novo, porque eu preciso ter essa rotatividade, né? Exatamente. Para continuar vendendo. Pronto, pegando esse gancho seu, dessa análise, né, foi o que eu fiz, veja só. Eu fabricava os pães, era o meu sustento. O dinheiro do pão era para manter a minha família. E tudo que eu vendi, quando eu coloquei a loja, tudo que eu vendia, eu transformava o dinheiro em mais produtos. Eu fiquei, eu posso dizer até os 3 primeiros anos, praticamente sem tirar R$1 da loja. Veja a disciplina. Eu disse, eu estou disposto a crescer. E aí, o crescimento, quando você começa do zero, você tem que ter a coragem e tem que ter também disciplina. De que para você crescer, você tem que pagar um preço ali, né? E aí, o que acontece? Eu abri mão, o dinheiro começava a entrar. Eu tinha plena consciência de que aquele dinheiro não era meu, mas que eu tinha que administrar bem para que o negócio pudesse crescer, né? Então, tudo que entrou nos 3 primeiros anos, eu transformei em produto. Era uma melhoria de uma prateleira, era uma balança que tinha que comprar mais, era um produto que o cliente procurava que eu não tinha ainda. Então, tudo isso aí foi do próprio dinheiro que foi entrando na loja e com maior cuidado, não tirar nada, a não ser que fosse para o negócio. A não ser que fosse necessário. Né? Sim, e é uma estratégia que funciona, cara, porque eu lembro bem do teu primeiro ponto. Né? Era um ponto pequeno, de fato pequeno. Né? No segundo ponto nem já banheiro era... tinha, viu? Nem vendo? Banheiro tinha. Eu lembro, era praticamente um corredor. E ainda né? mais, quando eu fui a Giovanni do Som, né, alugar, ele disse, olha, eu não pretendo mais alugar ali, porque o ponto tá com vazamento, e eu tô vendo aí uns negócios que eu pretendo colocar, derrubar tudo e construir o meu ponto de negócio ali. Aí eu fui até usado com ele, né? Eu disse, mas enquanto você não faz isso, já que não tem uma data certa de derrubar tal ali, me alugue. Eu gastei até uma parte, acho que gastei uns R$1.000 e pouco para limpar, tirar os vazamentos, tive que colocar uma porta de rolo, lixei a porta, pintar, fazer tudo que eu pude ali para tentar economizar de alguma forma, né? Um pouco mais, para deixar o pontozinho mais ou menos. E nem banheiro tinha. Eu fiz amizade com a vizinha do lado, quando precisava usar,
aí usava o banheiro dela. E nessa época eu estudava, fazia feira e fazia pão. Sim. Vejam, tudo isso é retrato de um começo. Então, até uma coisa que você não disse, mas eu acho interessante lançar aqui, é o seguinte: você que quer empreender, né, não desista porque o começo está difícil. Né? Veja, eu estava dizendo para você, aquele ponto era pequeno, depois você foi para um segundo ponto, que também, claro, era bem maior já, mas ainda era pequeno, e hoje, cara, tu tá em um ponto excelente ali, né, no centro daqui da cidade, que é um ponto grande, né? Hoje eu tenho uma sala que é meu escritório. Acredito que você já foi até Já, lá, já conversei com você lá né? uma vez. A gente tem um espaço que faz uma copa, né, para os funcionários até. E tem um corredor que praticamente o ponto sai do outro lado, né? Então é um ponto grande, graças a Deus, que a gente conseguiu, né, com o decorrer do tempo, né? E além disso, outras 3 lojas, né? Você tem uma em Lagoa dos Gatos, né, que Isso. fica bem próximo ao colégio da chegada ali, eu já vi onde fica. Na Avenida 7 de Setembro, ali Isso. na avenida principal. Quem vai para Lagoa dos Gatos passa pela loja. Sim, né? em Panelas, próximo à rodoviária, não é isso? Isso, de frente à estátua do Jerico, né? Sim. Um ponto ali bem E em localizado. Caruaru, cara, onde é que fica a tua loja? Em Caruaru fica na Avenida Rui Barbosa, na Via Parque, né? Próximo ali do Grande Hotel. Né? Então, é uma localização. Em Caruaru eu sou conhecido mais pela Feira de Agricultura Familiar, que foi um projeto de Raquel Lira, no primeiro mandato dela, que tive a oportunidade de participar e fazer os primeiros negócios ali, né? Onde eu vendia o pão, ovos, mel, né? E as frutas da região que a gente tinha aqui, né? Banana orgânica e outros produtos naturais. Muito bem. Agora, eu acho que uma pergunta bem pertinente para te fazer, Emerson, é justamente como é que se faz o controle de tudo isso. Porque você gerencia a loja, claro, com a ajuda da sua esposa, né? Mas gerenciar 4 lojas, cara, porque é muito, muito trabalho. Eu tenho certeza de que é muito trabalho e para dar conta, né, tem que ter pulso firme e, claro, estratégias também. Então fala como é essa gestão, cara, de 4 lojas na tua mão. Primeiramente, Jardel, eu falei para você que eu fiz um planejamento de 5 e 10 anos, certo? Uhum. E aí nesse planejamento tinha uma data, né, da abertura, mais ou menos quando eu iria começar. E depois que abriu a loja, a meta era abrir uma loja por ano. Essa foi a meta inicial, né? E o ano passado eu cheguei a estar 1 ano e 3 meses antecipado do planejamento. Eu fiquei radiante, bem animado, tal, né? Porque você não tocou aí, eu nem sei se sabia, mas eu cheguei a colocar uma também em Palmares. Não sabia. Aí eu estava 1 ano e 3 meses antecipado. Aí aconteceu alguns imprevistos, tal, né? E devido à logística também, né? Que eu estou na representação também nessa área natural no estado de Alagoas, e o tempo ficou bem escasso. Eu cheguei a vender a loja de Palmares, depois, mais ou menos 6 meses depois, né? E aí fiquei com as 4 que fazia parte da rota, né? Sim. Até a pessoa que comprou a loja, até a gente ainda somos parceiros, né? A gente vendo algumas coisas para ele e tal, e a gente dá um suporte aí, na medida do possível. Assim, então o que né? ficou, o que comprou a loja, seguiu na mesma área. Seguiu, no mesmo segmento. Isso, Trabalhava comigo, né? A gente só fez um acordo ali, e aí ela ficou com a loja lá. Né? Ela já morava em Palmares, então foi bom para ela, né? Mas sob a tua tutela, sob a tua propriedade, Palmares durou quanto tempo ainda? Palmares eu tive uma dificuldade muito grande com ponto, né? A gente alugou um ponto, né? E aí ficou pro rapaz assinar o contrato, ele estava entre Alagoas, morava em Alagoas, e aí entre vai e vem, o contrato não foi assinado, e aí 2 meses a 3 meses depois ele começou a pedir o ponto, né? E queria o ponto do jeito, tal e tal. E eu não gosto de nada assim polêmico, né? Eu evito o mais possível, porque isso é um gasto de energia muito grande, é uma dor de cabeça que leva, né? Audiência, uma coisa ou outra, tal. Aí eu não quis ir para a justiça, e aí fiz um acordo com ele de um pouco mais de paciência, encontrar outro ponto, né? E desistir daquele que estava dando certo. Aí aluguei outro, né? Quando na hora de assinar o contrato, a mulher desistiu.
disse, tá que dificuldade aqui, viu? Tava difícil em Palmares. Tava difícil, né? Aí depois chegamos a alugar um outro ponto, né? Só que já mais afastado do centro. E que estava dando certo e tal, né? Mas devido à logística, justamente, e a outra pessoa estava interessada, né? Aí eu repassei o ponto, né? Dividi ainda para poder não ficar tão pesado. E aí veio dando tudo certo. Fora as lojas, né? Eu vinha trabalhando aos poucos na parte de uma distribuidora, né? A gente vem trabalhando. Aí eu tive algumas dores de cabeça com funcionário, outras coisas, e também nessa parte de organização, justamente muita coisa. Aí eu dei uma pausa na parte de abertura de lojas e foquei mais na organização e também na distribuidora. Tenho focado um pouco mais tempo nisso. E na questão de organizar, né, todos os dias eu esteja viajando, independente de onde eu esteja, né, eu recebo um relatório. Sim. Né, eu tento, na realidade, tratar os funcionários como parceiros, né? E nessa parceria aí, a gente, antes de fechar o dia, né? Aí cada um manda um relatório. Ali, a data do dia, a cidade, né? Aí tem no relatório ali o que foi vendido, tipo Pix, cartão e dinheiro, né? Sim. E alguma observação, se houve alguma despesa a mais naquele dia, tal, tudo. Então, a gente consegue ter um controle independente de onde esteja, né? Então, isso daí para mim tem funcionado, né? E aí tenho feito mais ou menos nesse perfil. Começou a dar certo na primeira, foi para a segunda, a terceira e a quarta, né? Tem uma projeção de uma quinta loja? No momento não, porque eu estou ainda eu estou trabalhando na produção de alguns produtos que a Puro Integral vai produzir, né? Olha aí, boa. Fora a distribuidora, alguns itens a gente vai mesmo produzir para vender na loja e alguns clientes, devido a algumas necessidades, alguma dificuldade no mercado, a gente viu uma oportunidade de investir justamente na fabricação de alguns itens, que são alguns produtos, eu posso até antecipar aqui, na linha de sem glúten, sem lactose e zero açúcar, né? Ah, maravilha. Então a gente vem trabalhando, e é um trabalho demorado, requer muito investimento, curso. Eu tive em São Paulo até, olha, só reforçando aqui, a viagem que eu fui para São Paulo, né, não foi dinheiro da loja, uma economia que eu fiz de 3 anos juntando as moedas. Troquei a 5% as moedas, né? E aí eu fui, comprei a passagem de ida, né? Fui de avião, que eu nunca tinha viajado até, e voltei de ônibus por experiência. Eu queria ter essa experiência, né? Trouxe até muitas coisas que eu comprei por lá. Visitei, foram 10 dias que eu passei lá, né? Cada dia aproveitei, andei de ônibus, metrô, de Uber, todos os meios de transporte que tinha, mas fui focado a trabalho. Sim. Né? E conheci algumas linhas sem glúten, sem lactose. Tinha um feirão lá que vários países estavam participando nessa área natural, desenvolvimento de tecnologia nessa área, que foi muito bom para mim. Então, acabei trazendo mais ideias ainda para esse projeto que eu venho tentando desenvolver. E mais à frente, pela graça de Deus, vamos estar produzindo aí. Tu é um cara do natural, Emerson. Eu sou cliente da Puro Integral, você sabe bem disso, né? E você, além dessa questão do empreendedorismo que a gente está falando aqui hoje, da gestão financeira, mas você é um cara que proporciona saúde mesmo aqui em Cupira, velho. Porque falar sobre alimentação saudável, né, é falar sobre algo que a gente precisa sim e se conscientizar cada vez mais nesse sentido, porque uma boa alimentação, né, uma boa qualidade de vida, é uma boa garantia de longevidade, né, de que a gente pode ficar assim mais velho. E tua loja é recheada, cara, de tudo que a gente precisa, né, nesse sentido do cuidado pessoal, a gente encontra lá. Então, desde já, parabéns também. Obrigado. Pelo teu empreendimento, Deus seja Emerson. Louvado por isso. E que, amém, Deus seja louvado por isso e que Ele continue te abençoando, cara. Eu vou dizer até mais, sabe, Jardel? A loja de Cupira, ela foi desenvolvida baseada nas necessidades dos cupirenses. Por quê? Quando eu comecei com a loja mais ou menos, ainda pegando um empréstimozinho ali, inicial, para
com a média de em torno de uns 100 itens, né, da primeira loja. E cada produto que foi acrescentado foi justamente uma pessoa que chegou a procurar. Eu fazia mais ou menos o seguinte: como o dinheiro era pouco para muita coisa, aí eu fazia o seguinte: se viesse naquela semana mais ou menos 3 clientes procurando o mesmo item, eu colocava mais ou menos numa lista de pedido. Tentava comprar pelo menos um pouco para ver a saída, como é que ia ser. Principalmente porque eu trabalho no granel, né? A gente tem uma data de validade muito curta dos produtos. Sim. Então, alguns produtos precisava comprar mais, que saía muito, outros comprar bem menos. E aí, cada cliente que, exemplo, se viesse 3 clientes procurar o mesmo item, exemplo, linhaça marrom, é pouco, o pessoal conhece mais a linhaça dourada, mas vamos procurar a linhaça marrom. Aí eu comprava um pouquinho, e aí chegava outro cliente, outro produto. Então, a loja que está em Cupira, ela foi justamente desenvolvida e elaborado na necessidade do cupirense ou daquilo que ele procurava na área natural. Sim. Né? Não foi coisas assim que eu fui pesquisar. Algumas coisas foram interessantes, eu fui adicionando, mas a maior parte dos produtos que eu vendo hoje foi as pessoas de Cupira e da zona rural que procurava na loja, e aí eu fui acrescentando. E essa é uma coisa importante porque você percebe o seu público, né? A partir daquilo que o meu público quer, é o que eu ofereço, né? E com certeza essa também é uma grande estratégia de gestão empresarial. Então, Emerson, eu não sei se você tem mais alguma última ponderação dentro desses temas, né? Gestão empresarial, empreendedorismo e gestão financeira. Né? Então, fica à vontade aí para finalizar a tua fala e essa entrevista nossa que, com certeza, né, vai gerar para o JS Cash aí muita visualização e muito compartilhamento, porque você é um cara experiente. Fica à vontade. Eu queria compartilhar o seguinte, sabe? Nada da vida, aquilo que é fácil, vai fácil. Quando você quer uma coisa duradoura, uma coisa que agregue valor, ela tem que ter ali um esforço, tem que ter uma dedicação. Para você ter ideia, a Pura Integral, que a gente está falando aqui hoje na parte de crescimento, mas inicialmente eu lixei portão, eu comprei no ferro velho prateleiras, com a ajuda de uma pessoa, desamassei as prateleiras, lixei, pintamos as prateleiras. O letreiro da Pura Integral foi eu, minha esposa e uma amiga e um irmão da igreja para fazer. Aquilo, aí você, imagine você, no início, você acordar 2 horas da manhã, fazer os pães, aí você deixa às vezes uma pessoa ali responsável para terminar de assar, aí você vai para a loja, aí na hora do seu almoço, você almoça ali rapidamente, nem descansa, aí você vai fazer as entregas do pão, aí volta para a loja, quando chega na parte da noite, você ainda vai estudar. Quando chega 10, 11 horas da noite, você está retornando para casa. E aí você às vezes tem alguma coisa, seja a parte administrativa, ou vou preparar alguns materiais para adiantar para o pão, para acordar no outro dia, 2 da manhã. Você tem que ter muita coragem. Você tem que ter ousadia, você tem que ter fome de crescer, para você pagar esse preço, ou até quando chega às vezes o final de semana, você está tão cansado que você, que às vezes quer sair, fazer uma coisa ou outra, você tem que trabalhar ou descansar, você tem que negociar ali com o seu corpo, e você tem que muitas vezes dizer não para um feriado, para um domingo, para uma coisa que você quer fazer muito, para as pessoas às vezes que te amam de alguma forma, dizer não naqueles momentos, para você justamente dizer, olha, agora eu não posso, mas na frente eu vou poder, mas agora não, eu estou focado no meu crescimento pessoal e na idealização do meu sonho. Então a gente precisa ter a coragem e a ousadia de dizer o seguinte, eu estou disposto em chegar em tal canto, e ter a coragem de pagar o preço. Por quê? É por você está fazendo aquilo. Quando você desiste fácil, é como se você estivesse desistindo do seu sonho, daquilo que você queria fazer a vida toda. Quando eu entendi isso, e eu comecei a trabalhar desde muito jovem, eu disse, eu quero pagar esse preço, é por mim, é para mim. Aí eu tive que arregaçar as mangas, e muitas vezes eu fui, tá com sono? Vai com sono mesmo. Tá cansado? Vai cansado mesmo. Por um período.
Veja, fase não é fim. A fase passa. Então é uma fase que você, é um processo que você tem que passar de um crescimento pessoal, de abnegação, para você desfrutar depois. Hoje eu posso dizer, né, que eu tenho o meu trabalho, mas eu tenho, quando chega às 6, 7 horas da noite, eu estou indo para casa. E final de semana eu pego a minha moto, que eu gosto, eu faço parte de um motociclismo, né, de um grupo de motociclista, e ter a oportunidade de fazer uma viagem, né? Eu tenho um funcionário que faz isso, eu tenho outro funcionário que faz isso, eu tenho uma equipe hoje que me auxilia ali, né? Eu auxilio eles, eles me auxiliam, eu tenho a flexibilidade de sair mais. Mas quanto tempo depois? Tá entendendo? Então, muitas vezes as pessoas têm as primeiras dificuldades e aí ela quer desistir. E eu falo para você, coragem, porque a gente precisa nessa vida, as coisas de valor, a gente precisa pagar um preço, até para saber o quanto aquilo vale. Quando as pessoas, exemplo, te dão algo de graça, qual o valor disso? Você faz muito sentido. Mas quando você paga, exemplo mesmo, numa formação mesmo, ou um sonho de fazer uma faculdade, e aí quando você coloca aquele chapéu, você olha para trás e você diz, poxa, foram 4 ou 5 anos. Eu mereço estar aqui. Essa questão é, se você merece, se você quer estar, você tem que ter a coragem e a ousadia de correr atrás. Faça isso por você mesmo, certo? Muitos vão te apoiar e muitos não vão entender, né? E eu diria que até muitos amigos, poxa, a Emerson está diferente, a Emerson não sai mais com a gente, não tem mais tempo para isso, mas é uma fase. Todo mundo precisa passar por uma fase. O exemplo mesmo, quando você casa inicialmente, por mais que amigo que você tenha, mas ali toda a sua atenção, todo o seu amor, todo o seu tempo está dedicado, quando sai do trabalho, à sua esposa, e vice-versa. É aquela fase do romance. E você quer desfrutar daquilo. Não é que você ficou diferente, mas você está vivendo uma fase diferente. Porque nada é igual. Ontem foi um dia, uma experiência, hoje é outra, né? Então, essas coisas você tem que ter a consciência de que se você quer sair da situação que você está para ir para outro nível, para subir de nível, você precisa justamente fazer isso e faça por você. Que se você fizer pela outra pessoa, quando você vier as primeiras dificuldades, você vai sentir o peso do fracasso, ou vai dizer, eu não quero mais isso. Mas quando você faz para você mesmo, né, você dizer, eu sou o único responsável por mim mesmo. Deus me deu sabedoria, Deus me deu saúde, Deus me deu coragem e eu preciso ir avante, né? E é justamente isso, perseguir seu sonho, seu projeto de vida. Seja financeiro, seja uma casa, seja uma moto, não importa. Cada pessoa tem um sonho, um projeto diferente, né? Porque nem todas as realizações nossas são com dinheiro. Sim, Nem todas sim. elas, né? O dinheiro, para mim, ele é uma consequência daquilo que eu dediquei a fazer, né? E que eu digo até a muitas pessoas, eu tive a oportunidade de começar cedo a trabalhar naquilo que eu gosto de fazer. Eu tenho o prazer de trabalhar na onde eu estou, né? Mas também eu tive a coragem de algumas propostas que vieram na vida para mim, dizer não. Mesmo o negócio não estando funcionando ou não tendo lucro naquela época, de eu dizer, mas é isso que eu quero fazer para mim e eu vou continuar persistindo. Cheguei para várias pessoas, sabe, Jardel, que tinha dinheiro na época e disse, olha, eu sei disso sobre um negócio e tal. E a pessoa ter o dinheiro guardado e dizer, mas isso para mim não é interessante, né? E não querer investir, né? Eu tinha ideia, eu sabia como tava mais ou menos, tinha noção de como funcionavam as coisas e tal, mas muitas vezes as pessoas não querem investir na sua ideia. E você vai desistir por isso? Começa com o que tem, né? Começa com o que tem. Quando eu não tinha um ponto, eu vendia de porta em porta. Quando não vendia de porta em porta, eu estava dentro da feira. E da feira eu fui para uma loja. Veja, são passos e etapas que você faz que às vezes você tem que vai custear mais, você vai ter mais sacrifício, vai trabalhar por mais tempo, mas tudo isso é para chegar no seu objetivo, né?
Então é isso, força e coragem e determinação. E invista em você mesmo, né? Porque se você, eu volto a dizer, se você investe na outra pessoa, quando vem os obstáculos, você não tem força suficiente para continuar. Porque para ajudar, eu acredito, para ajudar outra pessoa, primeiro você precisa se ajudar, né? A própria Bíblia fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Eu dou aquele amor mesquinho, aquela paixão mesquinha, tipo, em troca de interesse, né? Mas quando eu me amo, eu faço pro outro sem ter aquela energia toda de expectativa, de esperar. Por exemplo, eu ajudo o Jadiel pela pessoa que ele representa na minha vida, pelo que eu sou. Mas eu ajudar Jadiel a dizer, eu vou ajudar Jadiel hoje, porque amanhã ele vai me dar isso. Eu estou gerando expectativas que eu posso me decepcionar muito. Mas se eu ajudar ele sem ter essa expectativa, eu ajudar por ser, pela pessoa que eu sou, ou pela pessoa que eu entendo de que, poxa, ele merece esse apoio, aí as coisas vão fluindo naturalmente, né? Eu sofro menos e ainda ajudei outra pessoa, veja, né? E eu vou até para, não sei se tem tempo ainda, né? Mas uma das experiências mesmo, muitas pessoas que chegaram no meu negócio mesmo, desde o início, né? Pedindo ajuda, fazendo uma coisa ou outra, tal. Até algumas pessoas que estavam desempregadas. Eu dava uma aula, passava uma orientação ali, eu digo, olha, eu não posso te dar dinheiro, mas se você quiser eu posso montar um kitzinho aqui, você sair para vender e aí depois você prestar conta. Eu fiz isso com várias pessoas, né? Algumas pagaram, outras não pagaram, mas aquilo não fez ser diferente do que eu sou hoje, sabe? Eu fiz aquilo porque eu achava importante, né? Já que eu estou crescendo, evoluindo com muito sacrifício, eu não posso simplesmente pegar, quando eu dou, não gera um valor na outra pessoa. Ela não sabe o preço que aquilo custou. Então para ela não vai ter significado. Para mim tem, que paguei um preço, mas para ela não. Então você até na ajuda para uma outra pessoa, né? Não é importante só dar dinheiro. Dê ideias, ajude ela a se organizar na vida, ver o que ela está errando, que você pode melhorar ali, né? Eu dava assim em condição, né? Olha, eu ensinava ela algumas técnicas, venda, tal, algumas coisas de livros que eu já tinha lido, tal. E aí fazia. Se ela voltasse a pagar, aí eu digo, olha, esse dinheiro, né, foi o seu lucro e aqui você pode comprar novamente, né? E alguns até eu dizia, olha, eu compro em tal local, vai lá, né? Então são essas questões, medo e questão de concorrência, até de tudo, né? Eu acho que tem sempre espaço para todo mundo e a forma como você trabalha é que vai ser sua marca, seu diferencial, né? As pessoas, exemplo mesmo, eu coloquei no meu coração, sabe, Jardel? Tipo, de não cobrar consulta. Em 5 anos de loja, baseado na minha experiência, eu tenho mais de 10 anos de estudo na área natural, né? De conhecimento de vários tipos de tratamento, técnica, tudo, né? Alguns cursos que fiz nessa área. Eu nunca cobrei uma consulta, nunca. Eu já passei até horas ajudando. Fora o trabalho ainda missionário, voluntário que a gente faz, né? De às vezes feira de saúde que eu participo, né? A gente ouvir a outra pessoa, o que ela está sentindo e tal, tentar ajudar ela a ter uma melhor alimentação, de alguma forma aliviar a dor dela. Visitem hospitais e outros lugares, né, esse trabalho voluntário eu nunca cobrei. Eu acho isso daí é um dos meu hobby, né? Eu tenho um prazer de fazer isso e o meu ganha-pão Deus me deu, né? Então no crescimento também você tem que tirar tempo para investir em outras pessoas. Você investe em você, você fica bem com você e depois você ajuda a multiplicar as bênçãos que Deus deu. Certo? Quando você retém, é como se você de alguma forma, você pode guardar até por um tempo, mas chega um momento que aquilo começa a lhe dar prejuízo e você não vai ser feliz.
As bênçãos que é dada a você, elas são dadas, ela é no feminino, ela tem que haver multiplicação. Quando você é abençoado e você não abençoa outras pessoas, é como se você estivesse impedindo o seu crescimento pessoal e também físico, financeiro, em tudo, né? Então, Deus te deu a bênção de crescer, tem muito seu esforço, mas compartilha. Pense, eu fico imaginando, até me vem às vezes na mente, né? Essas pessoas que de alguma forma, poxa, chegou lá com a dor, tal, ou tava, imagina, eu 3 dias sem ir no banheiro, tal, e você ensina às vezes um chá, ensina ela uma dieta ali para fazer, evitar alguns alimentos que prendem mais o intestino, e aí ela volta a ir no banheiro, começa a tratar um fígado ali, começa a tratar uma diabetes, já estava bastante alta, ou até uma pessoa quando não está dormindo bem, e aí você vai ajudando essas pessoas e elas voltam com gratidão e ainda traz outra pessoa. Veja, você não ganhou ali, mas você ganha, depois você vem através de um sorriso, ela traz outra pessoa para você, a outra, ela passa a ser um cliente fiel, traz outras pessoas, e veja só, de uma atitude que você tomou, várias multiplicações vai acontecendo ali. Então o empreendedorismo é isso, não é reter, mas sim multiplicar. Muito bem, Emerson. Tudo muito bem pontuado, né? E que com certeza o teu sucesso, cara, só para concluir esse momento contigo, eu te digo e pode ter certeza disso. O teu sucesso é uma junção, claro, da tua habilidade com a tua gestão financeira, pessoal, com o teu jeito de empreender, mas porque tu és um cara de Deus, né? E Amém. com Deus seja certeza louvado por isso. aqueles que são de Deus, Ele sempre ajuda, né? E mesmo com esse começo difícil, mesmo com as lutas que você passou, né, você conseguiu chegar no patamar que está agora e com certeza, né, Deus vai abençoar que continue e vá crescendo sempre cada vez mais. Estamos trabalhando para isso, né? Muito bem. Valeu, viu, Emerson, cara? Obrigado. Muito pelo obrigado tempo. pela oportunidade. Sim. Você é um amigo, considero você. Valeu. Estudamos na mesma escola, né? Sim, então, sim, estamos aí, cada um crescendo no que gosta, né? sim. Estou na minha área, Jardel também. Cada dia mais tentando aprimorar os conhecimentos e as habilidades para fazer essas matérias aí que vai ajudar outras pessoas. Veja, tá vendo? É um sonho dele, né, que pode justamente beneficiar outras pessoas. Às vezes uma pessoa está começando um negócio e aí tem a minha experiência, tem a experiência de outro, e ele traz isso para cá. E aí essas pessoas vê e muda as vidas dela. Então, ou seja, ele está também ajudando de alguma forma a transformar vidas e a melhorar a alta performance da pessoa, né? Então, Deus te abençoe também o seu trabalho aí, e foi um prazer estar aqui. Valeu, valeu. Prazer todo nosso. Muito obrigado pelas palavras. JS Cash concluindo o seu 4º episódio. Não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar com todo mundo e até o próximo episódio, se assim Deus nos permitir. Valeu!